E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Durante séculos, um longo tecido de linho tem provocado paixões. Alguns acreditam que ele é o sudário verdadeiro usado para enterrar Cristo, enquanto outros pensam que é apenas uma fraude que data da Idade Média, um engodo criado em nome da fé. É falso. Estou seguindo o caminho percorrido por essa relíquia durante séculos. Esse caminho me levará de Jerusalém para os portões de Paris, onde me encontrarei com estudiosos que debatem sua autenticidade há décadas. Todos sabem que o sudário teve uma história movimentada. Temos de lembrar que nos tempos antigos todas as mortalhas eram desprezadas. O sudário sagrado foi preservado em um relicário de prata que foi mantido em um buraco na parede que ainda existe hoje, atrás desse altar que data do século XVIII. A imagem que vemos do sudário tem as características de um negativo fotográfico. Os bizantinos eram grandes colecionadores de relíquias cristãs. O bispo Pierre d'Arcy denunciou o sudário como uma relíquia falsa. O sudário foi levado para Constantinopla. Os resultados da datação por carbono foram surpreendentes. O sudário foi datado entre 1250 e 1360 por 3 laboratórios. A datação por carbono não é perfeita. Embora a Igreja Católica pense que as bases da fé contidas na Santa Bíblia são suficientes para guiar os que seguem sua religião, no decorrer dos séculos, muitos cristãos sentiram o impulso de encontrar objetos que atestassem a validade dos eventos relatados na Bíblia. Na Idade Média, essas relíquias se tornaram objetos de veneração. A adoração das relíquias era uma prática muito disseminada na Idade Média, era de importância considerável, mas acho que resultava de uma evolução relativamente lenta. Depois, por volta da segunda metade do século IV, houve uma sequência de milagres próximos aos locais de sepultamento dos santos mártires. Eles se tornaram os primeiros santos. Turim, Itália. Estou em Turim, a capital do Piemonte. Turim é a 4ª cidade em tamanho da Itália, depois de Roma, Milão e Nápoles. Disse que antigamente Turim era considerada como uma das cidades mais ocultas na Europa. Provavelmente, a cidade tem essa reputação por causa do monumento na Praça Estatuto, dominado por um anjo negro com uma estrela de 5 pontas invertida na cabeça. Para os ocultistas, esse é um símbolo de Lúcifer, o anjo caído. Existem também 2 estátuas na igreja Gran Madre de Dio, uma das quais é uma Madonna segurando o Santo Graal, a famosa taça usada por Jesus Cristo na última ceia. Mas o que me trouxe a Turim foi a Catedral de São João Batista. Desde meados do século XVI, a igreja possui a guarda da mais famosa das relíquias cristãs, o Santo Sudário.
Em francês é chamado de sueur de Turim, mas pessoalmente não concordo com o nome, porque o suer é um tecido usado para enxugar o suor. O nome vem de sudário de Oviedo. Sudário é a palavra italiana para sudarium. O tecido em Turim é uma mortalha, um tecido funerário, que em francês seria linceul. É um tecido de linho, é claro. A palavra linceul vem do latim linceum. Tem cerca de 1,10 m por 3,30 m. Pode ser um pouco esticado, mas há algo de especial nessas medidas. Tem 2 cúbitos de largura, segundo a tradição judaica na época de Cristo, e 8 cúbitos de comprimento. Esse tecido de linho tem marcas de sangue, e essas marcas formam 2 imagens de um homem morto que foi crucificado, que passou por uma agonia que corresponde ao que sabemos sobre a paixão de Cristo. As 2 imagens se juntam na cabeça, o que mostra que a imagem foi reproduzida. Algum tipo de fenômeno reproduziu a imagem e ela foi reconhecida como o sudário de Jesus Cristo desde o início, e as imagens foram confirmadas nos evangelhos. Será que essa mortalha corresponde às descrições nas escrituras sagradas e às descobertas arqueológicas feitas na Palestina? Os evangelhos fazem uma descrição bastante vaga sobre o sepultamento do corpo de Jesus e a descoberta do túmulo vazio e da mortalha no 3º dia. Turim, Itália. Mar Mediterrâneo. Jerusalém, Israel. Jerusalém, Israel. Para obter respostas, fui até Jerusalém para me encontrar com o padre Eamon Kelly. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação Quem é o Homem no Sudário? O padre Kelly trabalha no Instituto Pontifício Notre Dame do centro de Jerusalém. Seria interessante ter mais provas escritas. Não é esse o caso, temos o sudário, mas o sudário traz muitas perguntas e muitas questões intrigantes que não são resolvidas pela ciência e por nosso conhecimento. Existe uma passagem dos evangelhos que menciona o tecido de linho no evangelho de Mateus. Ele diz em um tecido de linho limpo ou em um sudário, dependendo da tradução, também é mencionado no evangelho de João. Uma das primeiras indicações da existência do sudário parece datar do início do século IV. Alguns autores falaram sobre um sudário, enquanto outros falaram de um véu. Alguns afirmaram que havia uma imagem nele na época, mas outros não fizeram menção alguma a uma imagem. João é um pouco mais detalhado em seu relato e se acredita que ele foi testemunha ocular dos eventos. Ele escreveu que o sudário era uma vestimenta funerária. Então, em uma versão desse evangelho, usa-se a palavra otônia, que alguns traduziram como faixas de linho. Mas como João acrescentou conforme o costume funerário judeu, eles enrolaram o corpo de Jesus, eu não creio que fossem faixas de linho. O mais provável é que fosse um grande tecido de linho. Bíblia Sagrada. Mateus e Marco escreveram que José de Arimateia comprou um tecido de linho no qual enrolou o corpo de Jesus antes de colocá-lo no túmulo. Deve-se mencionar que o uso de faixas ou bandagens está sujeito a interpretações. João usou originalmente a palavra grega otônia para descrever o que foi enrolado no corpo de Jesus, e essa palavra geralmente é traduzida como faixas. Porém, os linguistas e estudiosos concordam que a palavra otônia pode ter um significado mais amplo como vestimenta, véu, túnica ou faixa. Ela poderia ter sido usada para descrever algo que não era feito de faixas estreitas, como um lençol de linho leve. Se examinarmos as descrições, o tecido preservado em Turim poderia ser o sudário descrito nos textos canônicos. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. O homem retratado no sudário está deitado reto, com as mãos na altura da virilha, braços levemente para os lados. Há muitos ferimentos e lacerações no corpo. Ferimentos nos pulsos, nos pés, nos lados do corpo e lesões ao redor da cabeça. Apenas uma reflexão pessoal diante da imagem.
O homem do sudário parece ter sido amortalhado segundo os costumes judaicos. Sabemos hoje que os essênios, uma comunidade judaica de Qumran, enterravam os mortos exatamente desse modo. E foi exatamente isso. Tradicionalmente, segundo o costume judaico da época, o corpo também era lavado e as mãos e os pés eram ligados com bandagens. Um véu mortuário, chamado sudárium, era em seguida colocado sobre o rosto do morto. O corpo era então envolto em um tecido de linho, muitas vezes preparado com especiarias e colocado no túmulo. O corpo do homem no sudário não foi tratado desse modo, mas devemos lembrar que Jesus morreu no dia antes do sabá e seu corpo foi levado rapidamente para o túmulo. Jerusalém, Israel. Existe um jardim perto do lugar em que ele foi crucificado, e no jardim existe um túmulo, então temos que lembrar que era sexta-feira à tarde. Esse é o início do sabá e era também a época da Páscoa, então havia muito pouco tempo para realizar o funeral de Nosso Senhor, e eles tiveram de correr com o trabalho. Os evangelhos confirmam isso, dizendo que não concluíram os ritos corretos do funeral e que voltariam depois do sabá para concluir o funeral. E é por isso que as mulheres, inclusive Maria Madalena, voltaram ao túmulo no terceiro dia, só para completar os rituais. Então, por que o sudário não é mencionado nos evangelhos? Será que o sudário de Turim é mesmo o sudário de Cristo? Qual sequência extraordinária de eventos levou o sudário de um túmulo em uma rocha, em Jerusalém, para a Catedral de São João Batista, em Turim? Eu queria descobrir e segui o caminho percorrido pelo sudário. O sudário foi levado para Constantinopla e permaneceu lá até 1204, segundo alguns textos. Constantinopla foi atacada pelos cristãos ocidentais que serviam ao Papa durante as cruzadas. E a cidade foi atacada com fogo. Uma das testemunhas da época disse que, quando os cruzados latinos invadiram as ruas de Constantinopla, eles assassinaram os sacerdotes, violaram as freiras e roubaram tudo que era valioso. Parece que ele foi roubado por um cruzado chamado Othon de la Roche e reapareceu um ano depois, em 1205, como propriedade de Othon de la Roche, que era o Duque de Atenas. Há um vazio na história do sudário de 1205 a 1357. Ninguém sabe o que aconteceu a ele, mas, de algum modo, ele acabou como propriedade da família Charny nessa época. Não se sabe como as relíquias chegaram às mãos da família Charny. Alguns dizem que Geoffroy de Charny, um bravo cavaleiro, conseguiu-o em uma de suas campanhas. Outras fontes dizem que foi um presente ou um tipo de legado. Seja como for, o sudário foi exposto ao público pela primeira vez em 1357 em uma igreja em Lihé, na França. Istambul, Constantinopla, Turquia. Lihé, França. A presença dessa relíquia extraordinária atraiu peregrinos de toda a região. Com o passar dos anos, Lihé tornou-se um local de peregrinação. Infelizmente, nem todos se encantaram com o sudário, inclusive Pierre d'Arcy, bispo de Troyes, que não gostou do fato de seus devotos estarem saindo de Troyes e indo para Lihé. Pierre d'Arcy era o bispo da região. Ele denunciou o sudário como uma relíquia falsa, como uma fraude criada para se aproveitar dos cristãos. Em uma carta para o Papa de Avignon, supostamente com base em uma pesquisa detalhada, Pierre d'Arcy não se contentou em dizer simplesmente essa é uma relíquia falsa, mas acrescentou, este é o motivo. A famosa carta de Pierre d'Arcy para o Papa baseou-se na suposta evidência de seu predecessor, Henri de Poitiers. Segundo a carta, Henri de Poitiers tinha, como posso dizer,
Ele obteve provas, depois de falar com o artista, de que o artista havia pintado a própria imagem no sudário que agora está em Turim. Então Pierre Darcy pediu a Clemente VII que interviesse. Clemente VII iniciou um inquérito pelos canais usuais da época. Pediu-se a Pierre Darcy que apresentasse o artista, pois afirmara tê-lo encontrado. Bom, naturalmente, Pierre Darcy não pôde fornecer nenhuma prova concreta para apoiar a sua história. E um ano depois, em 1390, o Papa ordenou que Pierre Darcy se calasse ou sofreria a pena de excomunhão. A pena era muito severa, e então o Papa reafirmou a veneração da relíquia, porém com uma certa reserva. Então ele passou uma mensagem aos cristãos com a reserva usual demonstrada ao público em relação a relíquias ou aparições que não tivessem sido autenticadas, como se fazia na época. Havia sempre uma certa reserva expressa pelo clero, pois o clero, de modo geral, costumava hesitar diante de eventos místicos e relíquias, pois a fé cristã estava contida nos evangelhos. A igreja sempre era reservada, mesmo diante de coisas... Em busca do tesouro sagrado. Os céticos consideram que o sudário de Turim, com a imagem de Cristo, é uma fraude, pois não existem referências a ele antes da Idade Média. Porém, em Edessa, na Turquia, um tecido com a imagem de Cristo, chamado de mandilhão sagrado, era conhecido muito antes do aparecimento do sudário de Turim. O mandilhão apareceu, com certeza, durante o século VI. Ele foi descoberto depois que a cidade de Edessa foi inundada. Ele estava oculto, as relíquias sempre eram escondidas em paredes. Ele estava escondido atrás de algumas pedras e, depois de uma inundação, o imperador bizantino ordenou uma restauração e a relíquia foi descoberta. A imagem foi imediatamente reconhecida como a Quiropoetes, que significa uma imagem divina. Só se via um rosto no tecido. Segundo alguns historiadores, estudiosos que se especializam na história do sudário, o que chamamos de mandilhão sagrado é, na verdade, exatamente o mesmo tecido do sudário de Turim. Porém, como dois pedaços de tecido de tamanhos tão diferentes podem ser a mesma relíquia? Agora estou a caminho de Istambul, Turquia, anteriormente chamada Constantinopla, onde mandilhão sagrado foi preservado na época. Istambul é a única cidade do mundo que está em dois continentes, Europa e Ásia. A cidade de Istambul foi construída sobre as ruínas da colônia grega de Bizâncio pelo imperador romano Constantino, o Grande, que queria transformá-la na nova Roma. Foi ele quem a batizou como Constantinopla. Ao andar pelas ruas de Istambul, você pode ver muitas influências do passado: gregos, romanos e árabes. Em 944, os bizantinos lançaram um ataque contra Edessa, que durou vários meses, com a esperança de encontrar essa relíquia. Os bizantinos eram grandes colecionadores de relíquias cristãs. Então eles atacaram, e como os muçulmanos de Edessa se recusaram a se render, eles fizeram uma oferta ao califa de libertar 200 prisioneiros que os bizantinos haviam capturado e lhe deram 30 mil peças de prata em troca da relíquia. Na época, os cristãos eram respeitados em Edessa. A relíquia chegou a Constantinopla de barco em 14 de agosto de 944. O tecido de Edessa foi colocado na Capela Faros do Palácio Imperial, que desapareceu há tempos. Muitas crônicas históricas falam dessa imagem extraordinária que era chamada de mandilhão sagrado, mencionando que estava em Constantinopla. A relíquia era descrita como um tecido pequeno, de forma aproximadamente quadrada. Mandilhão vem da palavra árabe mandil, que significa echarpe ou lenço.
O rosto de Cristo aparecia no tecido. O mandilhão era um tecido dobrado de modo que só o rosto pudesse ser visto. Então, obviamente, podemos dizer que os historiadores fizeram uma estimativa do tamanho. Porém, dizer que deixou de ser o mandilhão sagrado de Edessa e se tornou o sudário em Constantinopla, como repentinamente passou a ser chamado, é algo muito surpreendente. Mas temos de lembrar que nos tempos antigos todas as vestimentas funerárias eram desprezadas. Então, ver-se diante da mortalha de Jesus seria muito chocante para os cristãos, e por isso ela foi dobrada durante os primeiros séculos depois da sua morte. Em 1204, a Quarta Cruzada foi lançada. Os líderes venezianos se encontraram em batalha contra as forças da cristandade ocidental, resultando em uma ruptura que provocou um grande conflito civil. Os livros de história dizem que Constantinopla foi capturada e saqueada em 1204, mas, na verdade, isso continuou durante vários anos depois. Os líderes latinos, os cristãos ocidentais, dominaram a cidade. Foi uma história muito complicada. Por um lado, havia uma cruzada que foi desviada, a Quarta Cruzada. E, por outro lado, havia também lutas de poder dentro da própria Constantinopla, entre dois rivais e dois imperadores bizantinos gregos que envolveram os cruzados em suas intrigas políticas. E foi assim que os latinos terminaram entrando na cidade e, uma vez lá dentro, roubaram os tesouros da cidade. Naturalmente, eles roubaram artigos religiosos, mas também roubaram outros tesouros da cidade que encontraram. No caos que se seguiu, igrejas e edifícios fortificados foram saqueados e inúmeros tesouros e objetos religiosos desapareceram. Um deles foi o mandilhão sagrado. 150 anos depois, um tecido sagrado com o rosto de Cristo apareceu em Lihé, na França. Ele estava na posse de um cavaleiro famoso, de Geoffroy de Charny, o senhor de Lihé. Em busca do tesouro sagrado. Agora estou na estrada para Chambéry, na França, pois parece que em 1453 o Santo Sudário passou para as mãos da família Savoy, que governava o Piemonte. Chambéry era o local de residência dos Savoys na época. Chambéry, França. Eu me encontrei com Philippe Raffaelli, curador das propriedades dos Savoys. Bom, originalmente foi uma capela imponente, construída para substituir uma capela mais antiga, que foi construída sob as ordens de Amédée VIII, conde de Savoy. A ordem era precisa. A construção começou em 1408 e continuou até 1430. A princípio era uma capela particular. O Santo Sudário chegou muito depois. No final do século XV, houve um movimento progressivo, conforme a relíquia se tornou venerada pelo público. Eu diria que foi quando o grande período do Santo Sudário de Chambéry começou. Ele durou vários anos, até a primeira metade do século XVI, quando as pessoas começaram a fazer peregrinações para ver o sudário. Em 1506, o Papa autorizou a veneração pública do sudário, gerando muita devoção religiosa e atividades como peregrinações ao local da relíquia aqui em Chambéry. Aconteceram exibições públicas do sudário e nem sempre foram dentro da capela, porque o sudário era conservado em um santuário e em um relicário. Então, na época, ele era retirado e apresentado à multidão que aguardava para vê-lo. Por volta dessa época, o Papa Sexto IV declarou que o sudário era autêntico e aprovou oficialmente seu culto público. Então, na noite de 3 de dezembro de 1532, o sudário esteve a ponto de desaparecer para sempre. É preciso imaginar como foi. A decoração que vemos hoje é muito simples.
Mas a igreja era bem diferente antes do grande incêndio de 1532. O sudário sagrado foi preservado em um relicário de prata, que foi mantido em um buraco na parede que ainda existe hoje, atrás desse altar, que data do século XVIII. Assim, isso é muito mais recente do que toda a questão do sudário. Ele ficou em um buraco na parede, atrás do coro, com um lugar especial para o relicário. O incêndio foi um acidente, mas ele logo tomou proporções enormes, porque não foi apenas a capela que pegou fogo, os outros edifícios também queimaram. O sudário sagrado escapou por muito pouco. Ele foi restaurado, e eu uso a palavra com ressalvas, pelas freiras claretianas depois do incêndio. Em 1578, Turim tornou-se a nova capital de Savoia, e o duque Emanuel Philibert ordenou que o tecido fosse levado para a Catedral de Turim. Em 1983, 4 séculos depois, com a morte do rei Humberto II da Itália, da família Savoia, o objeto foi finalmente entregue ao Papa. O sudário agora pertence oficialmente à Igreja, e ainda hoje o Santo Sudário é mantido em Turim. Turim, Itália. Perto da Catedral de São João Batista fica o Museu do Santo Sudário, em Turim. Ali, uma exposição extravagante dedicada ao sudário permite que os visitantes descubram mais do que simplesmente os objetos associados do sudário. Eles também podem se familiarizar com sua história e com os inúmeros estudos científicos que foram realizados a seu respeito. Embora a história do sudário antes do século XIV permaneça ambígua, ela foi bem documentada desde que o sudário apareceu em Lihé. Até o século XIX, nenhuma pesquisa científica havia sido feita com o sudário. Então, em 1898, um incidente em particular colocou o sudário na categoria de objetos miraculosos. Sabia-se há algum tempo, pelo menos desde 1357, que o sudário tinha uma imagem, mas a imagem era um negativo fotográfico, como já foi dito. O fato de ser um negativo causou muita confusão. Houve até mesmo uma especulação por algum tempo de que Jesus de Nazaré devia ser negro, porque era possível ver a imagem negativa dele no sudário. Mas ninguém jamais vira uma imagem positiva dele. Assim, em 1898, o advogado e fotógrafo amador italiano, Segundo Pia, teve a ideia de pedir permissão para captar o sudário de Turim em placas fotográficas. Quando o fotógrafo desenvolveu o negativo da imagem, ele o viu de um modo positivo e se deu conta de que o negativo oferecia uma imagem mais clara e mais visível do que a imagem normal vista no sudário. Então, ele entendeu que o sudário era um negativo e que, ao ver o negativo fotográfico, vemos o positivo da imagem. Foi um dia muito importante porque foi nesse momento que começou a história moderna e científica do sudário. Naturalmente, a descoberta de que a imagem do sudário de Turim era um negativo fotográfico teve um efeito explosivo em todos, inclusive nos devotos religiosos agnósticos e nos que se opunham à Igreja Católica. Eles não podiam dizer que era uma fraude, eles não podiam inventar algo que já não tivesse sido inventado pelos especialistas. E, de repente, havia afirmações de que, segundo Pia, havia mexido nas fotos. Foi só em 1932 que Henri, o fotógrafo oficial de Turim, tirou outra foto do sudário e confirmou que, segundo Pia, não havia manipulado suas fotos. Com as fotos tiradas por Segundo Pia e Giuseppe Henri, o sudário de Turim tornou-se objeto de interesse científico inesperado. Pesquisadores começaram a documentar fatos sobre o sudário e sua história. Entre 1930 e 1950, o cirurgião francês Peter Barbet realizou estudos detalhados da imagem do homem torturado. Na opinião dele, estava claro que o homem retratado no sudário tinha as marcas da crucificação. Ele foi crucificado de um modo específico que tornou possível identificar essa crucificação. As pessoas crucificadas geralmente eram amarradas à cruz com cordas e morriam de sede.
Jesus foi pregado à cruz. Isso era horrível por si só, porque ao pregar a mão de alguém no espaço de Destô, atingiríamos o nervo mediano. E isso seria desprezível. Sempre que se atinge um nervo importante, causa-se muita dor, e as duas mãos dele foram pregadas. Os pés também foram pregados e colocados em uma posição em que estavam totalmente travados. E qualquer movimento seria impossível. Todos esses estudos foram repetidos pelos americanos ainda com mais detalhes e usando técnicas modernas que mostraram que as manchas que se acreditava serem sangue eram realmente sangue humano. Houve também estudos feitos com poeira e pólen que provaram que o sudário é originário do Oriente Médio. Os pesquisadores também conseguiram estabelecer a composição exata da imagem. É claro que isso só aconteceu depois da exibição pública do sudário em 1978, quando pela primeira vez os cientistas receberam permissão para examinar o sudário de perto por uma semana. Havia uma equipe de pesquisadores americanos, a STURP, sigla de Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. Eles realizaram análises detalhadas, examinando a imagem de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Ao contrário do que se acreditava popularmente há muito tempo e que a mídia continua a afirmar ainda hoje, a imagem não é uma pintura de modo algum. A equipe americana de pesquisa mostrou que a imagem fora causada pela oxidação superficial das fibras do linho nos pontos em que a trama e a urdidura se entrelaçam. E quando a imagem é ampliada muitas vezes, é bem interessante ver como a coloração só aparece em pontos de cruzamento específicos no tecido. Desse modo, essa imagem em tecido é análoga a uma imagem impressa. Usando a terminologia atual, poderíamos até dizer que a imagem no sudário de Turim é uma verdadeira imagem digital plotada em pixels. No entanto, devemos dizer que foram encontrados traços de tinta no sudário. Isso é frequentemente apontado pelos céticos para desacreditar o sudário. Na verdade, a presença de partículas de óxido de ferro usado como pigmento em tintas pode ser facilmente explicada. Na Idade Média, havia uma crença popular de que se você pegasse um objeto comum e o colocasse em contato com um objeto sagrado, o objeto comum se tornaria tão puro quanto o próprio objeto sagrado. Quando essa transferência estava completa, o novo objeto sagrado recebia tanto respeito quanto a relíquia religiosa original. Quando entendemos como a transferência de relíquias religiosas era popular na Idade Média, torna-se razoável supor que um ou mais sudários falsos teriam sido colocados em contato com um sudário genuíno. Nesse caso, não seria surpreendente encontrar partículas de tinta no sudário. Creio que a melhor evidência atual é devido ao fato de que não foi possível, até agora, construir uma imagem que, de algum modo, fosse idêntica à do sudário. Esse é o maior mistério, por assim dizer, no sentido de que muitos cientistas tentaram, no último século, tanto do ponto de vista teórico quanto experimental, reproduzir, a partir de um cadáver, uma imagem idêntica à do sudário. Mas, até o momento, os resultados não foram muito bons. Mesmo que o sudário de Turim tenha sido usado para envolver o corpo de um homem torturado, ainda existe a dúvida quanto ao corpo reproduzido no tecido ser ou não o de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz 2000 anos atrás. Em busca do tesouro sagrado. Turim, Itália. Quando os dados da pesquisa foram publicados em 1978, muitas pessoas estavam prontas para jurar a autenticidade do sudário de Turim. Mas, infelizmente, os requisitos da ciência são diferentes das provas da fé. Além disso, o sudário de Turim pertence ao domínio da religião e os cientistas não se entusiasmam por lidar com algo divino. Era necessário algo a mais para convencê-los, uma prova adicional. A datação por carbono. A
A técnica se baseia em um princípio simples. Depois da morte de um organismo, ele libera gradualmente o carbono que acumulou enquanto vivia. Esse é um processo lento e estável. Desse modo, é possível determinar a idade de um objeto calculando a quantidade de carbono 14 ainda presente nele. A datação por carbono foi feita em 1988 e 89, e foi aí que os problemas começaram, pois os resultados tiveram um efeito explosivo. O sudário foi datado entre 1250 e 1360 por 3 laboratórios, em Oxford, Zurique e Tucson, nos Estados Unidos. Obviamente, houve declarações de que o sudário era uma fraude. 1260, 1390. Sudário de Turim é uma fraude. Em primeiro lugar, e todos os cientistas que fazem datação por carbono confirmam isto, uma análise por carbono 14 só é confiável na medida em que é colocada em contexto e concorda com elementos arqueológicos. Ironicamente, só o elemento não arqueológico é que discorda do resto. Esse processo de datação é muito polêmico. Pode ter havido erros na interpretação dos resultados. Devemos lembrar que o método do carbono 14 não é um método infalível. Ele data os níveis de carbono 14 presente em uma amostra, mas a amostra precisa ser isolada e não pode ter sido contaminada com o carbono 14 mais recente. Entanto, todos sabem que o sudário foi muito transportado no decorrer dos séculos, que quase foi queimado em um incêndio em Chambéry em 1532, que foi molhado e foi muito manipulado a cada vez que foi exibido. Então é claro que não foi isolado de influências externas. Podemos, portanto, imaginar que contaminações por carbono 14 mais recente tenham afetado os resultados obtidos pela datação. Se você tiver um pedaço de linho, por exemplo, ou qualquer outro material maleável, é bem fácil adicionar um contaminante em seu exterior e isso, considerado como um todo, poderia alterar o valor dos dados obtidos. Por outro lado, seria muito difícil alterar os componentes inseridos na própria celulose, desde que seu tratamento prévio, seu tratamento químico seja considerado na datação e que a leitura chegue à celulose, é muito difícil alterar os dados. No caso do sudário, falamos de um tecido com 2000 anos que teria uma contaminação medieval nele. Certamente haveria mais contaminantes da Idade Média do que tecido original para alterar a data em 1000 anos, porque, em última análise, a data obtida seria uma média dessas duas épocas presentes. Então, é por esse motivo que eu não creio que a contaminação possa ser vista como uma explicação para uma discrepância tão grande. Bom, eu vou fazer uma declaração como estatístico, porque a estatística é a minha especialidade. Assim como muitos outros estatísticos, eu gosto de passar o meu tempo olhando colunas de números. Nesse caso, os números foram as medidas tiradas durante os testes de carbono. E falando estatisticamente, eu notei que os resultados dessas colunas de números não combinam uns com os outros. Bom, eu não sei por que eles não concordam. Talvez alguém tenha cometido um erro durante esse processo bioquímico de datação. Eu não sei qual foi o erro, pois está fora da minha área de competência. Entretanto, o que eu posso dizer é que quando as colunas de números não combinam, então a datação não pode ser considerada válida. Podemos dizer, em primeiro lugar, que a questão de datar corretamente um tecido é um problema bem complexo. Devemos levar em conta que o tecido é muito sensível à poluição do ponto de vista biológico e do ponto de vista químico. E as experiências feitas em diferentes lugares do mundo, não com o sudário, mas com outros tecidos muito antigos, provam que, às vezes, o carbono 14 pode dar também vários séculos, uma data vários séculos mais recente por causa de contaminação por micro-organismos, por exemplo, presentes no tecido ou causadas, por exemplo, por o tecido ser mantido em uma atmosfera muito rica em carbono ou dióxido de carbono ou óxido de carbono. O sudário de Turim
Pertence ao tipo de relíquias religiosas que podem ter estado em contato real com Jesus Cristo e que trazem consequências sérias para os cristãos, para os fiéis religiosos, porque se algo for autêntico, ele será uma prova histórica de que Jesus realmente existiu. A Igreja não tem medo da ciência e autorizou as análises com carbono 14, embora não costumem ser permitidas. Assim, foi uma grande surpresa quando foram publicados os resultados da datação com o carbono 14, e a Igreja vive com isso. E milhões de pessoas continuam a visitar o sudário. O Papa João Paulo II visitou Turim durante o Ano Santo, e creio que foi ele quem pediu que nós venerássemos o sudário em 1998 em preparação para o jubileu. Foi uma exibição especial do sudário que normalmente só ocorre em anos santos, a cada 25 anos. O milênio, o ano 2000, foi um jubileu muito importante nesse aspecto. Tem havido muitos estudos científicos questionando o conhecimento científico desde que a imagem foi realmente descoberta. Em outras palavras, desde que o sudário foi fotografado pela primeira vez em 1898. E o mais interessante é ver que, quando foram realizadas pesquisas sobre o sudário no século passado, investigações sobre as pesquisas anteriores com o sudário, os ateus militantes apoiam a autenticidade do sudário. E os professores de medicina de grandes universidades dizem: não há dúvida de que esse sudário foi usado para envolver o corpo de um homem crucificado 2000 anos atrás. Por outro lado, vemos padres e teólogos, eu conheço um em especial, que afirmam categoricamente que ele é uma fraude. Seria de se esperar que acontecesse o contrário. Como devemos interpretar todas as contradições ao redor desse tecido? A datação por carbono 14 poderia levar 3 laboratórios famosos e independentes a resultados errôneos? Poderia um artista desconhecido da Idade Média ter descoberto os fundamentos de negativos fotográficos, pixels e radiação? Quem foi esse homem crucificado exatamente como Jesus, segundo os evangelhos, e que deixou sua marca nesse sudário da Judéia? Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Turim, Itália. Se o sudário de Turim é uma fraude medieval, como a datação por carbono parece indicar, então devemos reconhecer que quem o criou foi um visionário incrivelmente inteligente e engenhoso. E se o sudário é autêntico, como podemos evitar a emoção causada pela imagem desse homem torturado que atravessou 2000 anos de história? Isso só é possível pelo sudário, sem entrar na questão de sua idade, de sua origem. Então, através dele, podemos fazer uma contemplação do caráter desse homem. É uma pessoa extraordinária. Seu rosto é forte, é cativante. Ele nos leva a um lugar espiritual de reverência, a uma reflexão profunda. Eu diria ao início do amor e a uma conscientização de que o sofrimento não é uma palavra vã, que o pecado é horrível, que a violência do coração humano não tem nenhum limite. Se ele realmente é a prova da paixão de Cristo e de sua ressurreição, então isso nos leva ao ponto em que o Filho de Deus foi morto por mãos humanas. Mas isso também nos leva até a paz que ele tinha e a seu triunfo. Quer seja uma relíquia autêntica ou uma fraude medieval, a própria existência do sudário de Turim é um milagre. Entre a ressurreição de Cristo e a engenhosidade humana, não sei ao certo qual me impressiona mais. Grande
grandes colecionadores de relíquias cristãs. O bispo Pierre Darcy denunciou o sudário como uma relíquia falsa. O sudário foi levado para Constantinopla. Os resultados da datação por carbono foram surpreendentes. O sudário foi datado entre 1250 e 1360 por 3 laboratórios. A datação por carbono não é perfeita. Embora a Igreja Católica pense que as bases da fé contidas na Santa Bíblia são suficientes para guiar os que seguem sua religião, no decorrer dos séculos, muitos cristãos sentiram o impulso de encontrar objetos que atestassem a validade dos eventos relatados na Bíblia. Na Idade Média, essas relíquias se tornaram objetos de veneração. A adoração das relíquias era uma prática muito disseminada. Um longo tecido de linho tem provocado paixões. Alguns acreditam que ele é o sudário verdadeiro usado para enterrar Cristo, enquanto outros pensam que é apenas uma fraude que data da Idade Média, um engodo criado em nome da fé. É falso. Estou seguindo o caminho percorrido por essa relíquia durante séculos. Esse caminho me levará de Jerusalém para os portões de Paris, onde me encontrarei com estudiosos que debatem sua autenticidade há décadas. Todos sabem que o sudário teve uma história movimentada. Temos de lembrar que nos tempos antigos todas as mortalhas eram desprezadas. O sudário sagrado foi preservado em um relicário de prata que foi mantido em um buraco na parede que ainda existe hoje, atrás desse altar que data do século XVIII. A imagem que vemos do sudário tem as características de um negativo fotográfico. Os bizantinos eram... Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Durante séculos, E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Nada na Idade Média era de importância considerável, mas acho que resultava de uma evolução relativamente lenta. Depois, por volta da segunda metade do século IV, houve uma sequência de milagres. Próximos aos locais de sepultamento dos santos mártires, eles se tornaram os primeiros santos. Turim, Itália. Estou em Turim, a capital do Piemonte. Turim é a quarta cidade em tamanho da Itália, depois de Roma, Milão e Nápoles. Disse que antigamente Turim era considerada como uma das cidades mais ocultas na Europa. Provavelmente, a cidade tem essa reputação por causa do monumento na Praça Estatuto, dominado por um anjo negro com uma estrela